Segundo Crônicas, capítulo 34. Tinha Josias 8 anos de idade, quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de seu pai Davi, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém, dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso, que estavam acima deles. Os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição quebrou-os, reduziu-os a pó e o espargiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre seus altares, e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de escultura, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No ano 18º do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Azalias, a Maacéias, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor seu Deus. Foram a Ilquias, sumo sacerdote, e entregaram o dinheiro que se tinha trazido à casa do Senhor, e que os levitas, guardas da porta, tinham ajuntado, das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, como também de todo o Judá e Benjamim, e dos habitantes de Jerusalém. Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham a seu cargo a casa do Senhor, para que pagassem aqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa. Deram-no aos carpinteiros e aos edificadores, para comprarem pedras lavradas, e madeiras para as junturas, e para servirem de vigas para as casas que os reis de Judá deixaram cair em ruína. Os homens procederam fielmente na obra. E os superintendentes deles eram Jaate e Obadias, levitas dos filhos de Merari, como também Zacarias e Mesulão, dos filhos dos coatitas, para superintenderem a obra. Todos os levitas entendidos em instrumentos músicos eram superintendentes dos carregadores e dirigiam a todos os que faziam a obra, em qualquer sorte de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido à casa do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Então disse Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei e lhe deu relatório, dizendo: Tudo quanto se encomendou a teus servos, eles o fazem. Contaram o dinheiro que se achou na casa do Senhor e o entregaram na mão dos que dirigem a obra e dos que a executam. Relatou mais o escrivão ao rei, dizendo: O sacerdote Ilquias me entregou um livro. Safã leu nele, diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, a Aicão, filho de Safã, a Abdom, filho de Mica, a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei, dizendo: Ide, e consultai o Senhor por mim, e pelos restantes em Israel e Judá, acerca das palavras desse livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porquanto nossos pais não guardaram as palavras do Senhor, para fazerem tudo quanto está escrito nesse livro. Então Ilquias e os enviados pelo rei foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salum, o guarda-roupa, filho de Tocate, filho de Arás. E lhe falaram a esse respeito. Ela habitava na cidade baixa, em Jerusalém. Ela lhes disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Senhor: Eis que trarei males sobre esse lugar,
e sobre os seus moradores, a saber, todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor está derramado sobre este lugar, e não se apagará. Porém, ao rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste. Porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, quando ouviste as suas ameaças contra este lugar, e contra os seus moradores, e te humilhaste perante mim, rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que eu te reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre esse lugar, e sobre os seus moradores. Então levaram eles ao rei esta resposta. Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu diante dele todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs no seu lugar e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança, que estavam escritas naquele livro. Todos os que se acharam em Jerusalém e em Benjamim anuíram a esta aliança, e os habitantes de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e a todos quantos se acharam em Israel, os obrigou a que servissem ao Senhor seu Deus. Enquanto ele viveu, não se desviaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. Segundo Crônicas, capítulo 35. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do 1º mês. Estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos, e os animou a servirem na casa do Senhor. Disse aos levitas, que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Já não tereis esta carga aos ombros. Servi, pois, ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. Preparai-vos segundo as vossas famílias, segundo os vossos turnos, segundo a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão seu filho. Ministrai no santuário segundo os grupos das famílias de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada grupo uma parte das famílias dos levitas. Imolai o cordeiro da Páscoa, e santificai-vos, e preparai-o para vossos irmãos, fazendo segundo a palavra do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Ofereceu Josias a todo o povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000, por todos que se achavam ali, e de bois 3.000, tudo isto era da fazenda do rei. Também fizeram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes, para os sacrifícios da Páscoa, 2.600 cordeiros e cabritos, e 300 bois. Conanias, Semaías e Natanael, seus irmãos, como também Asabias, Jeiel e Josabade, chefes dos levitas, apresentaram aos levitas, para o sacrifício da Páscoa, 5.000 cordeiros e cabritos, e 500 bois. Assim se preparou o serviço, e puseram-se os sacerdotes nos seus lugares, e também os levitas pelos seus turnos, segundo o mandado do rei. Então imolaram o cordeiro da Páscoa, e os sacerdotes espargiam o sangue recebido das mãos dos levitas, que esfolavam os reses. Puseram de parte o que era para os holocaustos, e o deram ao povo, segundo os grupos das famílias, para que esses o oferecessem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. Assim fizeram com os bois. Assaram o cordeiro da Páscoa no fogo,
segundo o rito. As ofertas sagradas cozeram em panelas, em caldeirões e em sertãs, e os levitas as repartiram entre todo o povo. Depois, as prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso que os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandado de Davi, de Asaf e de Emã, e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros, a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto os seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor, naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocaustos sobre o altar do Senhor, segundo o mandado do rei Josias. Os filhos de Israel, que se acharam presentes, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos por 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas, e todo o Judá e Israel, que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já restaurado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. Josias saiu de encontro a ele. Então Neco lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não vou contra ti hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse: Cuida de não te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destrua. Porém Josias não tornou atrás, antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não dando ouvidos às palavras que Neco lhe falara da parte de Deus, saiu a pelejar no vale de Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. Seus servos o tiraram do carro, levaram-no para o segundo carro que tinha, e o transportaram a Jerusalém. Ele morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. Todo o Judá e Jerusalém prontearam a Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, se têm referido a Josias até o dia de hoje, porque as deram por prática em Israel, e estão escritas nas lamentações. Quanto aos atos de Josias e às suas beneficências, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos mais atos, assim os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Segundo Crônicas, capítulo 36. O povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém, e impôs à terra a pena de 100 talentos de prata e 1 de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém. Ele mudou o nome em Jeoaquim, mas ao irmão Jeoacás tomou Neco, e o levou para o Egito. Tinha Jeoaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com 2 cadeias de bronze, para o levar à Babilônia. Também alguns dos utensílios da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia, onde os pôs no seu templo. Quanto aos mais atos de Jeoaquim, e às abominações que cometeu, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Tinha Joaquim 18 anos quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor. Na primavera do ano, mandou o rei Nabucodonosor levá-lo à Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor. E estabeleceu a Zedequias, seu irmão, rei sobre Judá e Jerusalém. Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar,
e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus. Mas endureceu a sua cerviz, e tanto se obstinou no seu coração, que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadeceram do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo, e não houve remédio algum. Por isso, fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada, na casa do seu santuário. E não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade. A todos os deu nas suas mãos. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou ele para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem entre vós é de todo o seu povo, que suba, e o Senhor seu Deus seja com ele. O livro de Esdras, capítulo 1. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá. Edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gados, afora as dádivas voluntárias para a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram, com objetos de prata, com ouro, bens, gados e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Serbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar,
quando os do exílio subiram de Babilônia para Jerusalém. Esdras capítulo 2. São estes os filhos da província, que subiram do cativeiro, dentre os exilados, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha levado para lá, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade. Os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mordecai, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná. Eis o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ara, 775. Os filhos de Paate, Moabe. Dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, da família de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Os filhos de Jora, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofa, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Criate Arim, Quefira e Beerote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Gedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur, 1.247. Os filhos de Arim, 1.017. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os servidores do templo, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebanã, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos dos Meunitas, os filhos dos Nefuseus, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Neziá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcon, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete, Azebaim e os filhos de Ami. Todos os servidores do templo e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel.
Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. Também dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado ao nome dele. Estes procuraram seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram todos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245. Os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. Alguns dos cabeças de famílias, vindo à casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para restaurarem no seu lugar. Segundo os seus recursos, deram para o tesouro da obra, em ouro 61.000 dracmas, em prata 5.000 arráteis, e 100 vestes sacerdotais. Os sacerdotes, os levitas e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros e os servidores do templo, habitaram nas suas cidades, como também todo Israel. Esdras capítulo 3. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel, já nas cidades, ajuntou-se o povo, como um só homem, em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disso, o holocausto contínuo, e os sacrifícios das luas novas e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima para superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes do choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Esdras capítulo 4. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim
que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias, e lhes disseram: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: Nada tendes conosco na edificação da casa nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. No princípio do reinado de Assuero, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. E nos dias de Artaxerxes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate, Tabeel e os outros seus companheiros lhe escreveram. A carta estava escrita em caracteres aramaicos e na língua siríaca. Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, escreveram contra Jerusalém uma carta ao rei Artaxerxes. Escreveu Reum, o comandante, e Sinzai, o escrivão, os outros seus companheiros, Dinaitas, Afarsaquitas, Tapelitas, Afarzitas, Arquevitas, Babilônios, Susanquitas, Deavitas, Elamitas e outros povos, que o grande e afamado Asnapar transportou, e que fez habitar na cidade de Samaria, e os outros aquém do Eufrates. Eis o teor da carta endereçada ao rei Artaxerxes. Teus servos, os homens daquém do Eufrates, e em tal tempo. Seja do conhecimento do rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém. Eles estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando seus muros e reparando seus fundamentos. Saiba ainda o rei que, se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os impostos e os pedágios, e assim causarão prejuízos ao rei. Agora, pois, como somos assalariados do rei, e não nos convém ver a desonra dele, por isso mandamos dar-lhe aviso, a fim de que se busque no livro das crônicas de seus pais, e nele achará o rei, e saberá que aquela cidade foi rebelde e danosa aos reis e às províncias, e que nela tem havido rebeliões, desde tempos antigos, pelo que foi a cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, sucederá que não terá a posse das terras desta banda do Eufrates. Então respondeu o rei, a Reum, o comandante, a Sinzai, o escrivão, e a seus companheiros que habitam em Samaria, como aos restantes que estão além do Eufrates, paz. A carta que nos enviastes foi distintamente lida na minha presença. Ordenando-o eu, buscaram e acharam que de tempos antigos aquela cidade se levantou contra os reis, e nela se tem feito rebeliões e motins. Também houve reis poderosos sobre Jerusalém, que da além do Eufrates dominaram em todo lugar, e se lhes pagaram direitos, impostos e pedágios. Agora, pois, dai ordem a fim de que aqueles homens parem o trabalho e não se edifique aquela cidade, a não ser com autorização minha. Guardai-vos, não sejais remissos nessas coisas. Por que há de crescer o dano em prejuízo dos reis? Depois de lida a cópia da carta do rei Artaxerxes perante Reum, Sinzai o escrivão e seus companheiros foram eles apressadamente a Jerusalém, aos judeus, e de mão armada os forçaram a parar com a obra. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém. E isto até ao ano 2º do reinado de Dario, rei da Pérsia. Esdras capítulo 5. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual está em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Nesse tempo veio a eles
Tatenai, governador daquém do Eufrates, e Setar-Bozenai, e seus companheiros, e assim lhes perguntaram: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes este muro? Perguntaram-lhe mais: E quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario, e viesse resposta por carta sobre isso. Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador daquém do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram uma relação escrita do modo seguinte: Ao rei Dario, toda a paz. Seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, a qual se edifica com grandes pedras. A madeira se está pondo nas paredes, e a obra se vai fazendo com diligência e se adianta nas suas mãos. Perguntamos aos anciãos, e assim lhes dissemos: Quem vos deu ordem para reedificardes esta casa e restaurardes esse muro? Demais disto, lhes perguntamos também pelos seus nomes, para tu os declararmos, para que te pudéssemos escrever os nomes dos homens que são entre eles os chefes. Esta foi a resposta que nos deram: Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e reedificamos a casa que há muitos anos fora construída, a qual o grande rei de Israel edificou e a terminou. Mas depois que nossos pais provocaram a ira ao Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, o caldeu, o qual destruiu essa casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei de Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levara do templo que estava em Jerusalém, e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador. Ele disse: Toma esses utensílios, vai e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Sesbazar, e lançou os fundamentos da casa de Deus, a qual está em Jerusalém. E daí para cá se está edificando, e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais em Babilônia, e se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém. E sobre isto nos faça o rei saber a sua vontade. Esdras capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais em Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmeta, na fortaleza que está na província de Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto: Com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, e uma de madeira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor tirara do templo, que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, os afarsaquitas, que estáis para além do rio, retirai-vos para longe dali. Não interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu lugar. Também por mim se decreta o que haveis de fazer a esses anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber que da tesouraria real, isto é, dos tributos da além do rio, se pague pontualmente a despesa a estes homens, para que não se interrompa a obra. Também se lhes dê dia após dia, sem falta, aquilo de que houver em mister, novilhos, carneiros e cordeiros, para o holocausto ao Deus dos céus, trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém.
para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus, e orem pela vida do rei e de seus filhos. Também por mim se decreta que todo homem que alterar esse decreto, uma viga se arrancará da sua casa, e que seja ele levantado e pendurado nela, e que da sua casa se faça um monturo. O Deus, pois, que fez habitar ali o seu nome, derribe a todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a pontualidade. Então Tatenai, o governador daquém do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram pontualmente, segundo decretara o rei Dario. Os anciãos dos judeus iam edificando e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias, filho de Ido. Edificaram a casa e a terminaram segundo o mandado do Deus de Israel, e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, rei da Pérsia. Acabou-se esta casa no dia 3º do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados, celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões, para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês, porque os sacerdotes e levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra, para buscarem ao Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães asmos por 7 dias com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Esdras capítulo 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote, este Esdras subiu de Babilônia. Ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no ano 7º do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu de Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras dos mandamentos e dos estatutos do Senhor sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu. Paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto és mandado da parte do rei e dos seus 7 conselheiros para fazeres inquirição a respeito de Judá e de Jerusalém, segundo a lei do teu Deus, a qual está na tua mão, e para levares a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém.
bem assim a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, oferecidas espontaneamente para a casa de seu Deus, a qual está em Jerusalém. Portanto, diligentemente comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros e as suas ofertas de manjares, e as suas libações, e as oferecerás sobre o altar da casa de teu Deus, a qual está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, fazei-o segundo a vontade do vosso Deus. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa de teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E tudo quanto mais for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, dá-lo-ás da casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, decreto a todos os tesoureiros que estão da além do Eufrates: tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus, pontualmente se lhe faça. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, e até 100 batos de azeite, e sal à vontade. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, exatamente se faça para a casa do Deus do céu. Pois para que haveria grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. Tu, Esdras, segundo a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados e juízes, que julguem a todo o povo que está da além do Eufrates, a todos os que sabem as leis de teu Deus, e ao que não as sabe, que lhes façam saber. Todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou à confiscação de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei, segundo a boa mão do Senhor meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esdras capítulo 8. São esses os cabeças de famílias, com as suas genealogias, os que subiram comigo de Babilônia, no reinado do rei Artaxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Dos filhos de Davi, Atus. Dos filhos de Secanias, dos filhos de Parós, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Dos filhos de Paate, Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens. Dos filhos de Secanias, o filho de Jaziel, e com ele 300 homens. Dos filhos de Adim, Ebede, filho de Jonatas, e com ele 50 homens. Dos filhos de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens. Dos filhos de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens. Dos filhos de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens. Dos filhos de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens. Dos filhos de Bebai, Zacarias, o filho de Bebai, e com ele 28 homens. Dos filhos de Asgade, Joanã, o filho de Catã, e com ele 110 homens. Dos filhos de Adonicão, últimos a chegar, cujos nomes eram estes: Elifelete, Jeiel e Semaías, e com eles 60 homens. Dos filhos de Bigvai, Utai e Zabude, e com eles 70 homens. Ajuntei-os perto do rio que corre para a Ava, onde ficamos acampados 3 dias. Passando revista ao povo e aos sacerdotes, e não tendo achado nenhum dos filhos de Levi, enviei Eliezer, Ariel, Semaías, Elnatã, Jaribe, Elnatã, Natã, Zacarias e Mesulão, os chefes, como também a Joiaribe e a Elnatã, que eram entendidos. Enviei-os a Ido, chefe em Casifia, e lhes dei expressamente as palavras que deveriam dizer a Ido e aos servidores do templo, seus irmãos, em Casifia, para nos trazerem ministros para a casa do nosso Deus. Trouxeram-nos, segundo a boa mão de Deus sobre nós, um homem entendido, dos filhos de Mali, filho de Levi, filho de Israel, a saber,
Serebias, com seus filhos e irmãos, 18. E a Asabias, e com eles Jesaías, dos filhos de Merari, com seus irmãos e os filhos deles, 20. E dos servidores do templo, que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas, 220. Todos eles mencionados nominalmente. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros e os seus príncipes, e todo Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, e 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 dracmas, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas, e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém, a casa de nosso Deus. Partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos da mão dos inimigos, e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém, e repousamos ali 3 dias. No 4º dia pesamos, na casa do nosso Deus, a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binuí, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel, 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então deram as ordens do rei aos seus sátrapas e aos governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo, o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, e me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus. E disse, meu Deus, estou confuso e envergonhado, para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde os dias de nossos pais até hoje, estamos em grande culpa. E por causa das nossas iniquidades, fomos entregues, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, ao cativeiro, ao roubo e à ignomínia, como hoje se vê.
Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça da parte do Senhor, nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida em a nossa servidão. Porque somos servos, porém, na nossa servidão, não nos desamparou nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas, e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenaste por intermédio dos seus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda pela imundície dos seus povos, pelas abominações com que, na sua corrupção, a encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas a seus filhos, e suas filhas não tomareis para os vossos filhos, e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes e comais o melhor da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo o que nos tem sucedido, por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tem castigado menos do que merecem as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois somos restantes que escaparam, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, em a nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. Esdras capítulo 10. Enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando prostrado diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel muito grande congregação de homens, de mulheres, de crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras, dos povos de outras terras, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os seus filhos, segundo o conselho do Senhor, e o dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se segundo a lei. Levanta-te, pois, esta coisa é de tua incumbência, e nós seremos contigo. Sê forte e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os principais sacerdotes, os levitas e a todo Israel, de que fariam segundo esta palavra. E eles juraram. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque prateava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Fez-se passar pregão por Judá e Jerusalém, a todos os que vieram do exílio, que deviam ajuntar-se em Jerusalém, e que se de alguém em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, todos os seus bens seriam totalmente destruídos, e ele mesmo separado da congregação dos que voltaram do exílio. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. No dia 20 do 9º mês, todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa desta coisa e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e lhes disse: vós transgredistes, casando-vos com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei o que é do seu agrado. Separai-vos dos povos de outras terras, e das mulheres estrangeiras. Respondeu toda a congregação, e disse em altas vozes: assim seja, segundo as tuas palavras, assim nos convém fazer. Porém o povo é muito, e sendo tempo de grandes chuvas, não podemos estar aqui de fora, e não é isto obra de um dia ou 2, pois somos muitos os que transgredimos nesta coisa. Ora, que os nossos príncipes decidam por toda a congregação, e que venham a eles, em tempos determinados, todos os que em nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras,
e com esses os anciãos de cada cidade e os seus juízes, até que desviemos de nós o brasume da ira do nosso Deus, por esta coisa. No entanto, Jonatas, filho de Azael, e Jazeías, filho de Tikvá, se opuseram a esta coisa. E Mesulão e Sabetai, levita, os apoiaram. Assim o fizeram os que voltaram do exílio. Então Esdras, o sacerdote, elegeu nominalmente os homens cabeças de famílias, segundo a casa de seus pais, que se assentaram no 1º dia do 10º mês, para inquirir nesta coisa. E o concluíram no 1º dia do 1º mês, a respeito de todos os homens que casaram com mulheres estrangeiras. Acharam-se dos filhos dos sacerdotes que casaram com mulheres estrangeiras, dos filhos de Jesua, filho de Jodadaque, e seus irmãos Maazéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Com um aperto de mão, prometeram despedir suas mulheres, e por serem culpados, ofereceram um carneiro do rebanho pela sua culpa. Dos filhos de Imer, Anani e Zebadias. Dos filhos de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel e Uzias. Dos filhos de Pazur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade e Eleasa. Dos levitas, Josabade e Simei, Quelaías, este Aquelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe. Dos porteiros, Salum, Telém e Uri. E de Israel, dos filhos de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias e Benaía. Dos filhos de Elão, Matanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Dos filhos de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade e Aziza. Dos filhos de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai e Atlai. Dos filhos de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dos filhos de Paate, Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maacéias, Matanias, Bezalel, Binui e Manassés. Dos filhos de Arim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dos filhos de Azum, Matenai, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés e Simei. Dos filhos de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Quelui, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaazai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Macnadbai, Sazai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dos filhos de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel e Benaia. Todos esses haviam tomado mulheres estrangeiras, alguns dos quais tinham filhos dessas mulheres.